E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. A gente, sem fazer muito rodeio, vai dar seguimento à nossa sequência de vídeos que nós temos a proposta de elencar elementos de ordem prática, de ordem teórica, para que a gente tenha subsídio para conversar com os eleitores ainda indecisos e os eleitores que ainda têm uma propensão maior a mudar de votos. Aí hoje eu separei um tema que é de imensa importância, não só para a gente aqui da região norte do meu estado, aqui do Pará, mas é um problema, no caso, que ele é de repercussão literalmente global. Sigam até o final do vídeo que vocês vão entender. A gente agora vai falar sobre uma das temáticas que foram abordadas tanto pelo nosso futuro presidente, ex-presidente e futuro presidente Lula, contra esse estrupício que está na cadeira da presidência da República no último debate feito na Bandeirantes, que é a questão do desmatamento. Gente, vamos pegar, nós temos um grande acervo de dados, de mensurações, de institutos que são importantes. Eu vou pegar para vocês aqui um dado que ele não é vindo de George Soros, ele não é do Foro de São Paulo, ele não é dos comunistas russos, ele não é dos bolcheviques, ele não é de nenhum desses lugares. Ele é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. O que é o INPE? O INPE ele é um instituto que ele foi elaborado desde a Constituição de 88, que ele faz o monitoramento do nosso espaço físico. Um dos elementos que ele participa, no caso, é esse monitoramento. E o que o INPE fala? Os levantamentos feitos a partir do governo Lula, que é a partir do ano de 2003. O que aconteceu na praxe? A partir do ano de 2005, a partir do meio do governo Lula, onde o governo Lula começou a se consolidar, começou a fazer as políticas, teve o boom das commodities, teve a questão da estruturação mesmo a nível social, o nível ambiental começou a andar. Em todos os anos dos governos de esquerda, leia-se, de 2005, a partir de 2005 até 2015, que foi o último ano completo da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, exceto o ano de 2014, desculpa, todos os anos houve um decréscimo de desmatamento na Amazônia. O que seria o ideal? O ideal é o desmatamento zero. Porque daqui a pouco nós vamos entrar sobre propostas, sobre políticas, e a gente vai ver a importância da nossa floresta em pé. Mas para ficar falando especificamente do desmatamento, em 2012, ano que a nossa presidenta Dilma Rousseff estava no seu primeiro mandato, houve um desmatamento na nossa grande Amazônia de 4,5 mil quilômetros quadrados. O que significa isso? Esse daí, para vocês terem uma noção tanto da agressividade que é o desmatamento, quando a gente comemora 4,5 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Só que a gente tem que levar em consideração que no ano de 1998, salvo engano, que era o ano onde estava Fernando Henrique Cardoso, o desmatamento na Amazônia foi na casa de 21 mil quilômetros quadrados. Então vocês podem reparar que do Fernando Henrique Cardoso até o clímax da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, houve aí passando naturalmente pelo governo Lula até chegar no clímax no governo da Dilma Rousseff, 75% de diminuição no âmbito global do desmatamento. Aí aquele imundo vai chegar e vai mandar a gente manda a gente colocar no Google, fala pra gente colocar no Google sobre o desmatamento. Eu vou colocar só um número para vocês. A partir da volta do governo Temer, o número do desmatamento ele começou a chegar, que foram a metade de 2016, 7 e 8. A partir de 2019 até 2021, porque nós ainda não temos os dados desse ano, aumentou 73% o índice de desmatamento da Amazônia no governo Bolsonaro. Então, como o Bolsonaro gosta de falar, dá o Google tá aqui dado para vocês, mas vocês podem colocar, simples assim, só procurar desmatamento na Amazônia, que a gente vai ter um recorte temporal bonito e especificando cada vez melhor cada ponto isso que eu disse a vocês. E aí, Laus, tu pode perguntar, mas Lawson, por que tu falas assim sobre a questão do desmatamento, sendo que a maioria das pessoas não sabe nem por onde anda, o que é essa porra de desmatamento e tal, é animal, o pessoal pensa logo que a gente tá falando de selva, do meio da mata. A gente explica.
Primeiro, de uma questão instrumental no que tange a nossa existência. Eu não estou falando nem do desenvolvimento econômico, eu falo da nossa existência. Por quê? Porque, como todos nós, como todas as pessoas que são envolvidas no conhecimento científico, elas sabem que é o seguinte: existe uma questão que, em resumo, é o quê? É a formação das chuvas. A nossa formação das chuvas aqui para o nosso país, ele é majoritariamente feito aqui na nossa região amazônica. Existe um canal de nuvens que ele passa, porque tem todo um relevo onde as nuvens elas vão indo para o oeste da nossa região amazônica, onde elas batem na Cordilheira dos Andes e voltam para fazer o ciclo aqui para essa região do centro-oeste, que compõe o Mato Grosso do Sul, até descer para o nosso extremo sul e ainda reverbera essas correntes de chuva, elas ainda chegam nos nossos irmãos paraguaios, nossos irmãos argentinos, uruguaios e tudo mais. E aí como é que você já pode chegar à conclusão óbvia que é o quê? Existe um fenômeno chamado evapotranspiração, que é o seguinte, é que toda planta, toda selva, ela tem uma questão de que quando ela faz o seu equilíbrio térmico e o seu equilíbrio homeostático para a sua estrutura, ela libera a energia. Ela libera energia e libera, nesse processo de liberação de energia, ela libera a água. E essa liberação da água, ela é condensada na nossa atmosfera e faz todo esse ciclo que eu acabei de falar para vocês, aonde a chuva ela fundamentalmente ela precipita aqui na nossa região amazônica, onde aqui na minha cidade, Belém do Pará, durante muito tempo, não sei como se encontra hoje em dia, mas durante muito tempo foi a capital das chuvas torrenciais na região amazônica inteira, e ainda quebra o galho dessa imundície, desse agronegócio, esse agro que não é pop cacete nenhum, eles ainda se locupletam das nossas chuvas aqui e naturalmente essa chuva que chega no centro-sul no centro-sul do nosso país. Então, você tenta explicar isso de uma maneira mais didática, de uma maneira mais amaciada, também fundamentalmente naquela questão, você vê o seu interlocutor, você vê o nível de conhecimento técnico, de vivência, de como é que as coisas tocam, que aí a gente vai amaciando e vai colocando mais esse contra-argumento para que essas pessoas elas não fiquem nessa tolice que é essa questão questão de votar para reeleger esse governo lixo que é o governo Bolsonaro. E essa segunda metade do vídeo agora a gente vai começar a trabalhar com propostas. Por quê? Porque a gente sente que nenhum candidato, principalmente a gente aqui da região amazônica, que a gente estuda, a gente se debruça e nós somos as principais vítimas do que acontece aqui na nossa região amazônica, a gente sente que nenhum candidato tem uma proposta substancial. Então, vamos elencar, eu estou colocando, esse que eu vou falar aqui não é uma proposta complexa, uma proposta elaborada, uma proposta de conhecimento de artigo científico. É só uma coisa para a gente chegar, consolidar, falar sobre propostas e também para a gente pegar esses pequenos substratos, assim, esses fragmentos, no caso, de pensamentos, e a gente aglutinar e tentar elencar uma coisa superior. O que a gente pode fazer? Primeiro, como eu falei para vocês, a floresta em pé é chuva. Esse é o primeiro elemento. Mas a floresta em pé é tecnologia de ponta. Muita gente não acredita porque a gente é acostumado ao senso comum e a grande mídia falar que a gente está no meio da selva, que aqui é inóspito, é falar de malária, é falar de dengue, é falar de agronegócio, é falar de garimpo ilegal, é falar sobre a dizimação dos povos originários. Tem tudo isso, muito também potencializado pelo governo Bolsonaro, mas também tem o quê? Tem tecnologia de ponta. A maioria das pessoas não sabem, mas, por exemplo, a Natura, Boticário e essas grandes empresas, elas têm muitas patentes sobre muitas plantas que estão aqui. E detalhe, a gente está falando só pela perspectiva do cosmético. Agora imagina, nós fazemos remédios, nós também temos, por exemplo, a Bayer, que é uma das, se não for a maior empresa farmacêutica do planeta, ela é uma das maiores, também já tem muitos princípios ativos tirados de ervas aqui da nossa região amazônica, que eles fazem a produção dos seus fármacos. Então, ou seja, o que a gente tem uma proposta? Num grande plano de desenvolvimento nacional, a gente poderia arcar primeiro uma grande demanda orçamentária. Por quê? Porque aqui, antes da gente pensar em tecnologia, antes da gente pensar em biotecnologia, em engenharia genética e tecnologia de ponta, a gente tem que arcar com a infraestrutura. A gente conseguindo organizar nossa infraestrutura tanto da cidade quanto no campo, imprescindível uma reforma agrária, porque com esses latifúndios
angariado à base de grilagem, angariado à base de extermínio dos nossos povos originários, desenvolvidos também à base do expurgo das nossas comunidades tradicionais do campo, automaticamente fazendo com que venham morar na periferia dos grandes centros urbanos. A gente precisa organizar toda essa infraestrutura. Mas a gente organizando essa infraestrutura, a gente dando esse primeiro grande passo, como vocês veem, a floresta em pé, ela é fundamental. A floresta em pé, a gente pode trabalhar, como a gente acontece hoje em dia, a gente pode trabalhar com áreas reservadas para o extrativismo vegetal, aonde a gente vai plantar o eucalipto, a gente vai plantar o magnum, a gente vai plantar todas as espécies de planta que elas são necessárias para a gente fazer os nossos móveis, para a gente dar um upgrade nas nossas infraestruturas físicas, para a gente produzir carvão e tudo mais. Mas isso tem que ser alocado, não pode ser como é hoje em dia, por exemplo, hoje, o dia que vos falo, está tendo uma grande queimada agora aqui na nossa região, na nossa grande região amazônica. E queimada não leva a nada, queimada destrói o solo, queimada destrói a madeira para o extrativismo vegetal. A queimada ela deixa o solo tão pobre que chega a ficar ruim até do capim para colocar para o gado, que é essas grandes queimadas, esses grandes latifúndios, eles têm duas funções primárias, que é o quê? Que é a produção da soja e a criação de gado. Então, ou seja, tanto faz para a plantação de soja ou para a criação de gado, não interessa o terreno ficar inóspito, o terreno ficar ruim, o terreno perde os seus nutrientes. Então, como a gente consegue ver, é o seguinte: não tem vantagem nenhuma, tirando para os grileiros, tirando para os latifundiários, tirando para o garimpo ilegal, tirando para esses atores sociais que eles se locupletam com a floresta derrubada, com o extermínio dos nossos povos tradicionais e com uma infraestrutura precária para poder subjugar as pessoas que continuam vivendo nesses locais. Os únicos que têm vantagem nessa perspectiva são eles, enquanto nós, os cidadãos de bem aqui da região amazônica, o restante do Brasil, como eu expliquei a vocês, por conta das chuvas, e fundamentalmente o mundo, porque a Amazônia, eu falei para vocês, só no aspecto regional, mas a regulação do clima mundial, como é dividida a estruturação das chuvas, como é dividida a questão da composição climática a nível mundial, a Amazônia também é um grande elemento que está, que ela está inerente a esse tipo de situação. Então, como eu falei a vocês, gente, vamos pegar esses conteúdos, acrescente com seu conteúdo, acrescente com seu conhecimento científico, acrescente com seu conhecimento de mundo, com a sua vivência, procure por fontes de melhor qualidade técnica. Vamos angariar, que a gente vai ganhar as pessoas na cabeça, a gente ganha, as eleições elas são feitas no coração, mas o convencimento, a estrutura, a mudança de mundo, o mundo melhor, o mundo bem estruturado, o mundo mais justo, o mundo com menor desigualdade social, o mundo sem pobreza, o mundo sem miséria, ele é construído aqui. Porque se a gente não tiver propostas, se a gente não tiver fundamentação, se a gente não tiver uma argumentação técnica pertinente e principalmente propostas para a gente colocar sobre a mesa, para a gente discutir, para a gente conseguir finalmente colocar um plano de desenvolvimento, não só para aqui, para a nossa Amazônia. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu não falei do Cerrado brasileiro, eu não falei do Pantanal, eu não falei da Mata Atlântica, todos os biomas onde quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai sendo exterminado e mais vai reverberando na nossa estrutura, na nossa grande biosfera que é esse planeta. E sempre, uma outra coisa que é importante a gente lembrar para algumas pessoas, às vezes a gente esquece que o meio ambiente é a gente. A gente faz uma dissociação, essa dissociação antrópica sobre o meio ambiente, muito pelo contrário. O planeta vai continuar aqui para sempre. A espécie que vai ser dizimada vai ser o Homo sapiens. Nunca se esqueçam disso. Então, gente, dito isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Um grandíssimo beijo e um forte abraço a todos.